a palavra dessa noite, que nela haja uma dose especial, ó Deus, em nome de Jesus, de revelação, de graça e de unção em nome de Jesus. Que o pastor John seja recompensado por tudo aquilo que ele fará em nosso favor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Tudo bem? Tudo bem? You doing okay? All right. All right. Thank you for coming tonight. Obrigado por estar aqui hoje. There are a lot of people here. Tem muitas pessoas aqui hoje. My name is John. Meu nome é John. I'm from Alabama. Eu sou do Alabama. I have a beautiful wife. E eu tenho uma esposa linda. And I have 5 children, Eu tenho 5 filhos, 9 grandchildren. 9 netos. Next month, E no mês que vem, my wife and I will celebrate 55 years of marriage. e no próximo mês, eu e minha esposa vamos celebrar 55 anos de casados. Yeah. So Bonnie cannot come with me this trip. Dessa vez, a Bonnie não pôde vir comigo. So I would like for you to do something very special for her. E eu gostaria que vocês fizessem algo muito especial por ela. I would like for you to, I'm going to do a video. Eu vou gravar um vídeo. I would like for you to say hello to Bonnie E eu gostaria que vocês dissessem oi para a Bonnie. and happy anniversary. E feliz aniversário. Okay? Ok? 1, 2, 3. Obrigado. Obrigado. My wife asked me where I was going tonight, Minha esposa me perguntou onde eu estaria hoje à noite. and I said I'm going to Pastor Carlos and Pastor Sanders' church. E eu falei que estaria na igreja do pastor Carlos e da pastora Sandra hoje. And she said, "Oh, I know them. That's Andrew's parents." E ela disse, eu conheço eles são os pais do André. So she remembered Andrew. Então ela se lembrou deles. All right. Things are changing very, very fast. As coisas estão mudando muito rapidamente. They're changing all over the world. Estão mudando ao redor de todo mundo. And it's really important E é muito importante that we move with the Holy Spirit. que nós nos movemos com o Espírito Santo. You may have to grab a hold of his hand Às vezes você vai ter que agarrar nas mãos dele to be able to keep up with him. para conseguir acompanhá-lo nessa mudança. But there's amazing changes happening in the earth. E há mudanças maravilhosas acontecendo ao redor do mundo. And we don't want to miss out on it. E nós não queremos perder isso. Things are happening very, very fast. Porque as coisas estão acontecendo de forma muito rápida. One exciting thing that's happening E algo muito animador que está acontecendo. is God is raising up children and young people. Que Deus está levantando crianças e jovens. And they're going to be on the cutting edge of what the Holy Spirit's doing in E elas the vão earth. estar na fronteira para fazer o que Deus quer que faça no mundo. We're going to see children and young people do amazing things. Nós vamos ver crianças e jovens fazendo coisas maravilhosas. So it's important for us to support them and help them.
Então é importante que nós apoiemos e nós ajudemos essas crianças e esses jovens. God is using social media in an amazing way around the world. Deus está usando as mídias sociais de uma forma maravilhosa ao redor de todo o mundo. And these young people they understand social media. E esses jovens, eles entendem muito bem mexer nas redes sociais. But God is going to use many other things. Mas Deus também usará muitas outras coisas. So I want to say to the older people Então eu quero dizer aos mais velhos and the middle-aged people, e também às pessoas de média idade, let's join together and help them. vamos nos juntar para ajudá-los. Let's work together. Vamos trabalhar juntos. Sometimes we think you have to be a certain age for God to use you. Muitas vezes nós pensamos que nós temos que ter uma certa idade para a partir daí o Senhor começar a nos usar. God will use anyone that will allow him to. Mas Deus usará quem estiver disposto a deixá-lo ser usado. So what God wants to do, Então o que Deus quer fazer? he wants to prepare and shape young people. Ele quer preparar e moldar jovens. And they're going to shake the nations. E eles vão chacoalhar as nações. They're going to shake the Eles nations. vão chacoalhar as nações. We're going to see the kingdom of God increase in a wonderful way. Nós vamos ver o reino de Deus aumentando de uma forma maravilhosa. In the darkest countries around the world, E as nações que estão em escuridão ao redor do mundo, many people are being born again. muitas pessoas vão nascer de novo. In the country of Iran, E as nações, as outras nações yeah, that's the fastest growing church in the world. vão ter igrejas crescendo ao redor do mundo. As nações que estão morrendo hoje no cristianismo Iran is ruled by Muslims, estão sendo devastadas pelo islamismo. but Jesus is saving many people there. Mas o Senhor também vai salvar muitas pessoas no Oriente Médio. The Holy Spirit is being poured out into Vietnam. O Espírito Santo está sendo levantado no Vietnã. The underground church in China is growing by millions and millions of people. As igrejas na China estão crescendo e aumentando cada vez mais o número de pessoas. The fire of the Holy Spirit is being poured out in Brazil. O fogo do Espírito Santo está sendo derramado no Brasil. And we want to see God pour His Spirit out in the U.S. Nós vamos ver o derramamento do Espírito nos Estados Unidos. So I want to ask you to please pray for our country. Então eu peço a vocês, orem pela nossa nação. The church in the U.S. needs revival. Porque a igreja dos Estados Unidos precisa de um avivamento. And I believe it's going to come to the U.S. E eu acredito que esse fogo vai ser derramado nos Estados Unidos. Amazing things are happening. E coisas maravilhosas vão acontecer. And we don't want to miss out on them. E nós não queremos perder nenhuma delas. Right. So I want to ask you to say this. Então eu quero pedir para vocês repitam isso. I'm going to move in the power of the Spirit. Eu vou me mover no poder do Espírito Santo. I'm going to let the Holy Spirit take me wherever He wants to take me. Eu vou deixar que o Espírito Santo me leve aonde Ele quer. And I'm going to let Him do whatever He wants to through my life. E eu vou deixar com que Ele faça o que Ele deseja na minha vida. Thank you. Obrigado. Yes. I want to share one verse in John 10:10. Eu quero compartilhar com vocês o verso em João 10:10. Que diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. In this verse, Nesse versículo, Jesus gave two job descriptions. Deus deu 2 trabalhos. He told us what Satan does, Ele nos deu a função de Satanás, but He also told us what He does. mas Ele também nos disse o que Ele próprio faz. He said, I've come that you may have life. Ele diz que Ele veio para que vocês tenham vida. That means I'm going to give you everything you need. Isso significa que Ele quer nos dar tudo que nós precisamos. But we have to allow Him to do that. Mas nós precisamos permitir que Ele faça isso.
But then he went on to say something very important. E depois ele diz algo muito importante. He said, I want to give you abundant life. Ele diz que nos quer dar vida e vida em abundância. That means he wants to give us more than enough. Então ele quer nos dar mais que o suficiente. The reason he wants to give us more than enough E a razão que ele quer nos dar mais que o suficiente is so we can help other people. é para que nós possamos ajudar outras pessoas. God has taken care of my wife and my family and me over the years. O Senhor tem cuidado da minha vida e da vida da minha família durante todos esses anos. And he gave us all that we needed. Ele deu tudo que nós precisávamos. But one day I began to realize Mas um dia eu comecei a perceber that God wants to take me into the abundant life. que Deus queria me levar para uma vida em abundância. He wants to give me more than I need Ele queria me dar mais do que eu preciso, so I can help other people. para que eu possa ajudar outras He wants pessoas. to do that for you, E Ele quer fazer isso para você, to give you more than enough. te dar mais que o suficiente. If you're born again, Se você já nasceu de novo, you belong to God. você pertence a Deus. You're His sons and daughters. Vocês são filhos e filhas. And we know that God has everything. E vocês sabem que Deus tem tudo. So why would He want His children to be poor? Então, por que Ele desejaria que os filhos dele fossem pobres? He wants to give us more than enough. Mas Ele quer nos dar mais que o suficiente. And we tell people our God is wonderful. Para que nós possamos contar às pessoas, o meu Deus é He's maravilhoso. amazing. Ele é maravilhoso. But I'm poor. Mas eu sou pobre. That doesn't make sense to people. Isso não vai fazer sentido para as pessoas. Why do you talk about God who has everything Como que você está me falando de um Deus que tem tudo and you don't have enough? e você não tem nada? What's wrong with your God? O que está errado com seu Deus? But our Father's not that way. Mas o nosso Pai não é dessa forma. He wants to give us more than enough. Ele quer nos dar mais que o suficiente. God has begun to change my thinking E o Senhor começou a mudar o meu pensamento, from having all that I need de ter tudo que eu preciso, to understanding that I can have more than enough. para eu entender que eu posso ter mais do que o suficiente. That's what He wants to do for all of us. E é isso que Ele deseja fazer para todos nós. There's a man named John Maxwell, Existe um homem que chama John Maxwell. and he told the story about his father. E ele nos contou a história do pai dele. He said his father grew up poor, Ele nos contou que o pai dele cresceu pobre. and when he was about 16 years old, E por volta quando ele tinha 16 anos, he began to look at the rich people in their town, ele começou a observar as pessoas ricas na cidade dele. and he realized that they thought in a different way than the poor people. E ele começou a perceber que essas pessoas ricas conversavam de forma diferente do que as pessoas pobres na cidade. He changed his way of thinking, E aí ele mudou a forma de pensar. and he became rich. E aí ele se tornou rico também. Leviticus tells us this. E, The book of Leviticus. e no livro de Levíticos nos fala isso. It tells us that the tithe belongs to the Lord. Diz que o dízimo pertence ao Senhor. I'm 78 years old. Eu tenho 78 anos de idade. I started tithing when I was 8 years old and giving offerings. Eu comecei a dizimar e ofertar quando eu tinha apenas 8 anos de idade. And I never have stopped. E eu nunca parei desde então. I look back over the years, E eu olho para trás ao longo desses anos. and I'm glad that I gave every dollar, every amount of money that I gave. E eu fico grato que eu dei cada dólar para ofertar e dizimar o I Senhor. would never take it back. E eu não pegaria nada disso de volta. Everything that we have comes from the Lord. Porque tudo que nós temos vem do Senhor. That is every good thing. Isso significa todas as coisas boas. And when He gives us money, Então, quando Ele nos dá dinheiro, He said, I want you to give a part of it back to me. Ele nos diz, eu quero que você devolva parte disso a mim. And so when we receive money, Então, quando nós recebemos the dinheiro, first thing we should do a primeira coisa que nós devemos fazer is give to the Lord. é entregar ao Senhor. And what He will do, E o que Ele fará? He will bless what is remaining. Ele vai abençoar aquilo que permaneceu. He will bless the money that you kept.
Ele vai abençoar o dinheiro que você tem. You will be able to do more with that money than you could have if you haven't given to the Lord. Você vai ser capaz de fazer mais com aquele dinheiro que ficou para você do que se você tivesse ficado com a outra parte que você dizimou e ofertou. So when I receive money, Então, quando eu recebo dinheiro, I want to get God's money out of my pocket and give it to Him então eu quero tirar o dinheiro do meu bolso e entregar a Ele as quickly as possible. o mais rápido possível. I don't want to keep someone else's money, Eu não quero ficar com o dinheiro de outra pessoa. so I give it to the Lord. Então eu dou ao Senhor. This is what Jesus said in Luke 6:38. E é isso que o Senhor fala em Lucas 6, versículo 38. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Okay. Jesus said, first you give, Então Jesus fala, primeiro você dá, and then it will be given to e you. depois será dado a você. This is the way God operates. E é dessa forma que o Senhor age. He wants to see if we'll be obedient and have faith and give. Ele quer ver se nós seremos obedientes e teremos fé para dar. And once we give, E quando nós damos, then He gives back to us. Ele nos dá de volta. But He gives us more than we ever gave. Mas Ele nos dá mais daquilo que nós demos. But first, He says, first you give, Mas primeiro Ele diz, dê, and then I'll give to you. e aí eu darei a vocês. When I was a boy, Quando eu era um menino, I would hear my parents at night in their bedroom praying. eu ouvia meus pais à noite no quarto deles orando. They would get down on their knees and pray. Eu via que eles estavam ajoelhados orando. And I always wanted to hear what they were praying. E eu sempre queria ouvir o que eles estavam orando. That way I knew if they knew what I was doing. Porque aí assim eu poderia saber se Deus tinha contado para eles o que eu estava fazendo. Because they prayed for me a lot. E porque eles também oravam muito por mim. I was a bad kid. Porque eu era uma criança ruim. And in the morning when I would wake up, E em uma manhã, quando eu me levantei, I would hear them sitting at the table praying. eu ouvi eles sentados à mesa e orando. So I would listen Então eu fui ouvir to see if they were praying for me. se eles estavam orando por mim. They always did. Porque eles sempre oravam por mim. I needed a lot of prayer. E eu precisava de muita oração mesmo. One day my father told my mother, E um dia meu pai falou para minha mãe, there's a family that needs help. existe uma família que precisa de ajuda. They need some money. Eles precisam de dinheiro. And so they began to pray for this family. E eles começaram a orar por essa família. Every morning they would pray. Toda manhã eles oravam por essa família. And my father said, I want to help them and give them some money. E meu pai disse, eu quero ajudá-los, eu quero dar a eles um pouco de dinheiro. And my mother said, but we don't have any extra money to give them. E a minha mãe disse para ele, mas nós não temos dinheiro extra para poder dar para eles. And my father says, I know that. E meu pai disse, eu sei disso. And they kept praying every morning for E eles this family. continuaram orando manhã após manhã por essa família. And one day I heard my father say something to my mother. E um dia eu escutei meu pai falando para minha mãe. He said, every week Ele disse, toda semana, when I get paid, quando eu recebo meu pagamento, he said, we've been putting some money aside nós separamos um pouco de dinheiro to buy paint para comprar tinta to paint our house. para pintar a nossa casa. And he said, let's pray and see if the Lord wants us to give them that paint money. Então vamos orar para ver se o Senhor quer que nós demos esse dinheiro que nós separamos para tinta para dar para essa família. Now, I'm not a Christian. E na época eu ainda não era cristão. I'm a bad kid. E eu era uma criança ruim. And I knew E eu sabia that if my father bought paint, que meu pai tinha comprado a tinta já. I was going to have to help him paint the house. E eu teria que ajudá-lo a pintar a casa. And I hated the paint. E eu odiava pintar a It casa. would get all over me. Porque a tinta caía tudo em mim. So I started praying. Então eu comecei a orar. Okay, I'm not a Christian. E eu não era cristão ainda. And I start praying. Mas eu comecei a orar. I said, Lord, let them give that paint money to those people. E eu dizia, Senhor,
ajude eles a dar esse dinheiro da tinta para essa família. And every morning I was laying in my bed listening to them. E toda manhã eu estava deitado na minha cama e ouvindo eles orar. I said, "Oh Lord, let them give them that money." E eu falava, ô Senhor, dá a eles esse dinheiro. And so one morning, Então um dia, my father and mother agreed. o meu pai e minha mãe concordaram The Lord wants us to give them that money. que o Senhor queria que eles dessem o dinheiro da tinta para essa família. And I was so happy. E eu fiquei muito I feliz. said, "Thank you, God. E eu falei, obrigada, Thank Senhor. you, God. Thank Obrigada, you, God. Deus, Thank you, obrigada. God." I was so happy. Eu fiquei muito feliz. My father gave them the money to help them. E o meu pai deu esse dinheiro para essa família The paint money was gone. e o dinheiro da tinta foi embora. I was so happy. E eu fiquei muito feliz. In no time, Em pouco tempo, God gave my dad all that money and more. Deus deu ao meu pai o dinheiro da tinta e mais. I said, "Oh God, E eu falei, what Deus, did you do?" por que o Senhor fez isso? So my dad bought the paint, Então meu pai comprou a and I tinta had to help him. e eu tive que ajudar ele a pintar a casa. You see the white in my hair? Você vê o branco no meu cabelo? It's from the paint. É por causa da tinta. It never came out. Nunca saiu a tinta branca. But he gave him every dollar back and more. Mas o Senhor deu cada dólar de volta ao meu pai e deu mais ainda. When I was about 14 years old, Quando eu tinha por volta de 14 anos, a man came to our church um homem veio para a nossa igreja and he said, "We want to build a Christian university in this city." e ele disse, nós queremos construir a universidade cristã nessa cidade. And he said, "We want to ask you to help us, give us money." E nós queremos pedir a ajuda da igreja para nos ajudar com And ofertas. he said, "If you can't give us some money tonight, E se você puder dar dinheiro a nós hoje, esse homem disse, you can make a pledge. você a pode commitment, fazer um plano, um compromisso and give so much money a month." e dar uma quantia de dinheiro por mês. So my father didn't have any money, E meu pai não tinha dinheiro, so he made a commitment mas ele fez um compromisso that he would give money every month. que ele daria todo mês esse dinheiro para a construção dessa universidade. And he told my mother about the commitment he made. E aí ele contou para minha mãe sobre esse compromisso que ele fez. And she said to my father, "John, we don't have that money. We don't have that money to give." E aí minha mãe falou para o meu pai, John, nós não temos esse dinheiro para poder dar. And my father said, "I know we don't, E meu pai disse, eu sei que nós não temos, but God told me to give the money." mas Deus me disse para dar esse dinheiro. And every month, E todo mês, God supernaturally provided the money for him to give Deus sobrenaturalmente providenciava o dinheiro para ele poder dar. to build this Christian university in our city. Para construir essa universidade cristã na nossa That was cidade. a long time ago. Isso foi há muitos, muitos anos atrás. A few years ago, E alguns anos atrás, I was sitting at home. eu estava na minha casa sentado. My children were all grown and had left home. Meus filhos todos já cresceram, já saíram de casa. And Bonnie was out shopping. A Bonnie estava fora fazendo compras. My wife can get the best deals of anybody that I know. A minha esposa, ela pode fazer as melhores comidas que alguém pode fazer. She gets discount on top of discount on top of discount. E ela consegue os melhores descontos além disso. Então ela vai comprar as coisas, ela consegue desconto aqui, ali e ali. Sometimes they almost pay her to buy something. Às vezes as pessoas pagam ela para ela poder comprar algo. But I was sitting at home alone, Mas eu estava na minha casa sozinho. and the Lord started talking to me. E o Senhor começou a falar comigo. And he reminded me of that pledge my father made E ele me lembrou desse compromisso que o meu pai fez há muitos anos atrás. many years ago Há muitos anos atrás. to help build this Christian university. Que ajudou a construir essa universidade cristã. I have 5 children. Eu tenho 5 filhos. The Lord said to me, E o Senhor me disse, because of that commitment that your dad made, por causa do compromisso que o seu pai fez comigo, I educated your 5 children for you. eu formei os seus 5 filhos para você. And I began to weep. E eu comecei a chorar. My oldest daughter is a lawyer. A minha filha mais velha é uma advogada.
My oldest son has 2 master's degrees. E o meu filho mais velho tem 2 mestrados. My middle son and my youngest son have a 4-year degree from the university. O meu filho do meio e o filho mais novo, eles têm 4 mestrados, 4 formações na universidade. My youngest daughter has a master's degree. E a minha filha mais nova, ela também tem um mestrado. And Bonnie and I didn't have any money E eu e Bonnie não tínhamos nenhum dinheiro para pagar a faculdade to para send eles, them to school. para mandar eles para a But universidade. because of what my dad gave sacrificially, Mas porque o meu pai deu sacrificialmente, because of his obedience, por causa da obediência dele, God educated my children. o Senhor formou os meus 5 filhos. You see, when we do what God tells us to do, Veja, quando nós fazemos aquilo que o Senhor nos manda fazer, not only does He want to bless us, não somente Ele quer nos abençoar, but He wants to bless our children and our grandchildren. mas Ele também quer abençoar os nossos filhos, os nossos netos. He wants to bless our spiritual family. Ele quer abençoar a nossa família espiritual. I get so excited about giving. E eu fico muito animado sobre o dar. And God is changing the way I think about giving. E o Senhor tem mudado o meu pensamento sobre dar To understand e entender that He wants to take all of us que Ele quer nos levar, tomar tudo de nós, ter tudo de nós. into that place where we will receive more than enough E nos levar ao lugar onde nós vamos ter mais que o suficiente, so we can help other people. para que nós possamos ajudar outras pessoas. I had a very nice van. Eu tenho uma van muito legal. It was $23,000. E That's what it cost. The van. You know, you drive it. Van, yeah. ok. It cost E foi $23,000. $23 mil. I got it for $10,000. E eu comprei ela por $10 mil. It was a very nice van. E é uma van muito boa. It's big, É grande, very fancy. muito chique. And there was a family in our church, E existia uma família na nossa igreja. and they needed a vehicle. E eles precisavam de um veículo. And so Bonnie and I prayed about it, E eu e Bonnie, nós oramos sobre isso. and we gave them that vehicle, that van. Então nós demos a eles essa van. Ever since we gave that van to them, Desde então, quando nós demos essa van para essa família, we've never had a car note. nós não tivemos nem outro carro. We haven't had to finance or pay, monthly notes. Nós não tínhamos o dinheiro do financiamento para poder ter outro carro. After we gave that van away, Mas depois que nós demos essa van, we've always paid cash for cars. nós sempre conseguíamos pagar a taxa do financiamento para ter outro carro. And then we give those away. E aí, para que nós possamos dar de novo. We never sell them. E nós nunca vendíamos nossos carros, nós sempre dávamos. And when we need another car, E aí, quando nós precisávamos de um outro carro, we have the cash money to buy it. nós tínhamos o dinheiro para comprar um carro. So we had a car that we were going to give away. Então, nós tínhamos um carro que nós íamos dar a ele. We prayed about it, E nós oramos por isso. and I called this man. E aí, eu liguei para um homem. I said, "Do you need a car?" Eu perguntei para ele, você precisa de um carro? He said, "I've been praying for a car." E ele me disse, eu estou orando por um carro. I said, "Okay, you can have our car." E eu disse, ok, então você pode ficar com o nosso carro. So he came and got it. Então ele veio buscar o carro. Now he has 2 cars. E nessa época eu tinha 2 carros. So he wants to give his car away to someone else. E ele também queria dar o carro dele para outra pessoa. He found out about a man who needed a car. E aí ele também encontrou outro homem que precisava de um carro. This man, his wife had divorced him and had taken their 2 children to move to another city. E esse homem em questão, ele tinha, a esposa tinha se divorciado ele, pegado os 2 filhos e mudado para outro estado. He couldn't see his children because his old car wouldn't go that far. E ele não conseguia ir visitar os filhos porque o carro atual dele estava velho e não ia tão longe para visitá-los. So this man told him, he said, "Come and look at this car." E esse homem falou assim para mim, vem aqui olhar esse carro. He said, "I don't have any money to buy a car." E ele me falou, eu não tenho nenhum dinheiro para comprar outro carro. He said, "Come and look at it." E aí ele disse, vem cá para você dar uma olhada nele. Finally, the man came and looked at the car. E aí finalmente o homem veio para dar a olhada no meu carro também. And he said, "I want you to drive this car."
E aí eu disse, eu quero que você dirija esse carro. He said, there's no reason for me to drive it. I don't have any money. E ele me falou assim, mas para que eu vou dirigir o seu carro, fazer um teste nele, se eu não tenho dinheiro para comprar esse carro? But he finally got him to drive the car. Mas aí, finalmente, eu consegui convencê-lo a fazer ele dirigir o meu carro. He drove it around and came back. Ele deu uma volta e voltou. And the man said, how do you like the car? E aí esse homem disse, eu perguntei, o outro homem perguntou para ele, você gostou desse carro? He said, I like the car, but I don't have any money. E ele falou, eu gostei do carro, mas eu não tenho dinheiro para comprar. And the man says, I'm giving you this car. E aí o homem em que eu dei o carro disse para o outro homem, eu estou te dando também esse carro. The man started weeping E esse homem começou a chorar, because now porque agora he could see his children. ele podia ir lá visitar os filhos dele. We gave to this man, Então nós demos para esse homem, and he gave to someone else. e esse homem deu para o outro homem. There are times that God gives to us, Então há momentos que o Senhor nos dá esse carro, and it may not be for us to keep. e não é para que nós fiquemos com algo que o Senhor nos deu. He just may put it in our hands Ele somente coloca na nossa mão algo to put into someone else's hands. para colocar nas mãos de outro. Yeah. One day, E um dia, the Lord said to me o Senhor disse para mim, very clearly, muito claramente, he said, I want you and Bonnie eu quero que você e Bonnie to take your pastor and his wife out to dinner. que levem os seus pastores para jantar. Okay, that means I pay for the dinner. E isso significava que eu pagaria pelo Okay. jantar. All right? So I called my pastor on the phone Então eu liguei para o meu pastor and I said, we would like to take you and your wife out to dinner. e falei para ele, eu quero levar vocês dois para jantar. And we would like you to take you to this new restaurant that's opened in town. E eu quero levar vocês a esse novo restaurante que abriu na cidade. So he said, okay, yeah, we'll go. E ele disse, sim, nós vamos. So I called and I made reservations Então eu liguei no restaurante, fiz a reserva for 7 at night, 7 p.m. para 7 da noite. And so we got to the restaurant Então nós fomos para o restaurante. and I told the lady my name. Eu disse para a recepcionista o meu nome. I said, we have a table for 4. E eu disse, eu reservei uma mesa para 4 pessoas. And she says, I'll come back and get you in just a minute. E a recepcionista disse, eu vou preparar a mesa e agora eu busco vocês para levar para a mesa. But the part I didn't tell you, Mas a parte que eu não contei para vocês. God told me to take them out to dinner, O Senhor me falou para levá-los para jantar, to buy their dinner. para pagar o jantar para eles. But I didn't have any money. Mas eu não tinha dinheiro para pagar. I didn't have a credit card. Eu não tinha nenhum cartão de crédito, I had no cash. não tinha nem dinheiro, I didn't have a check. nem cheque, Nothing. nada. And God knew that. E o Senhor sabia disso. And so the lady came and she said, we have your table ready. Então a recepcionista veio e falou, a mesa de você está pronta. Now my wife didn't know that I didn't have any money. Minha esposa não sabia que eu não tinha dinheiro. And so we stood up Então nós nos levantamos. and she looked. And she said, there's some money on the floor. E aí ela olhou e falou, tem algum dinheiro no chão. And I picked the money up. Eu fui, peguei o dinheiro. It was about 1,800 real. Era por volta de R$800, $300. And so I asked the lady at the restaurant, E aí eu perguntei à moça, a recepcionista. I said, there was a man with gray hair that was walking around here a while ago. E eu falei para ela, tinha um homem de cabelo grisalho, blusa branca, que estava andando aqui agorinha. I thought that man had dropped the money. Eu acho que esse homem pode ter derrubado esse dinheiro. I said, do you know where he's sitting? Aí eu perguntei para ela, você sabe onde que ele está She said, sentado? yes, I think I know who you're talking about. E a recepcionista falou, sim, eu acho que eu sei de quem você está falando. So I folded the money up, Então eu enrolei o dinheiro assim. and she said, is that him? I said, that's the man. E aí nós fomos, e aí ela falou assim, é esse homem? Aí eu falei, sim, é esse. So he was sitting down, E ele estava sentado, and I walked up to him, e eu andei até ele, and I handed him the money. e eu entreguei a ele o dinheiro. He didn't know what I was giving him, but he just took it. Ele não sabia o que estava entregando para ele, mas ele somente pegou. I said, did you lose some money? Aí eu perguntei para ele, você perdeu algum dinheiro? He said, no, I didn't. Aí ele falou, não perdi. And another man at the table spoke up, Mas outro homem da mesa falou,
He said, "Is it 1,800 reais?" E ele falou, são $300, R$800? And I said, "Yes." E eu disse, sim. He said, "It's mine." Ele falou, é meu. I said, "Okay." I turned around and walked off. Aí eu The other man gave him the money. Aí eu andei até a mesa dele e entreguei o dinheiro de volta So para I ele. went to look for my wife. E aí eu fui de volta até onde estava minha esposa. And so I see him sitting there. E aí eu vi eles sentados. And they're laughing and talking. A minha esposa e os pastores estavam rindo, conversando. They're looking at the menu. Estavam olhando no cardápio. And in those days, E naqueles dias, when you sat down at the table, quando você se sentava à mesa, the first thing they did, a primeira coisa que você faz, they would bring you a glass of water. os garçons eles trazem para você um copo de água. And then if you wanted coffee or tea or Coke or something, you could order that. E aí se você quer café ou pedir alguma outra coisa, eles vão trazer para você. I sat down at the table. E eu me sentei à mesa I said, "God, what am I going to do? e eu falei, Deus, o que eu vou I fazer? don't have any money. Porque eu não tenho dinheiro nenhum. We're sitting at this table." Nós estamos sentados nessa mesa. Now, I found that money on the floor, E eu achei o dinheiro no chão. but I never felt like that money was for me. Mas eu nunca senti que aquele dinheiro foi derrubado ali para mim. I just wanted to find out who it belonged to Eu simplesmente quis achar de quem que o dinheiro pertencia, and give it back to him. para devolver a ele. And I'm sitting there. Eu estava sentado ali. They're laughing and talking. E eles estavam rindo, conversando. I really feel like I could fast for 40 days now. E eu sentia que eu podia jejuar por 40 I'm dias. not hungry. Que eu não estava com fome. I look at the water. Eu olhava para a água. I said, "I don't want to drink these people's water." E eu pensava, eu não quero beber a água dessas pessoas. I said, "God, what am I going to do?" E eu só ficava pensando, Deus, o que eu vou fazer? So I'm imagining what's going to happen. E eu ficava imaginando o que ia acontecer. We get ready to leave. E quando nós estivéssemos prontos para ir embora, And you go up to the front to pay for your dinner. e aí nós fôssemos até o local, o caixa, para pagar o jantar. Okay, I'm imagining that this might happen. E aí eu fiquei imaginando que isso ia acontecer. And so when the lady asks for the money, E aí quando a moça cobrasse o dinheiro de mim, I say, "I don't have any money, e aí eu ia falar para ela que eu não tinha dinheiro, but God told me to do this." mas Deus me falou para fazer isso. So I think she's going to call the manager. E aí eu pensei, então ela vai ir chamar o gerente, He comes out ele ia sair, and she says, they ate, but he doesn't have any money. e a moça ia falar para o gerente, aqui, eles comeram tudo, só que eles não têm dinheiro para pagar. So the manager looks at my wife Então o gerente ia falar para minha esposa, and he says, "Come back for him in 2 weeks. volte para buscar ele daqui 2 semanas, He's going to wash dishes for 2 weeks que ele vai lavar os pratos por 2 semanas to pay for this meal." para pagar para essa refeição. This is what's going through my head. E isso tudo estava passando na minha cabeça. I'm just sitting there at the table. E eu estava sentado ali na mesa. I'm paranoid. Eu estava paranoico. And I look over and I see our waitress. E eu olhei até ali e eu vi a garçonete. And a man's talking to her. E um homem conversando com essa garçonete. Okay, I'm not doing too good mentally right now. E aí eu não estava bom na minha cabeça nesse momento. And I think they're talking about me. E aí eu comecei a pensar, eles já estão falando sobre mim. Okay, I'm paranoid. Eu estava paranoico. And they were talking about me. Mas eles realmente estavam falando sobre mim. They come over to the table. E eles vieram até a nossa mesa. And this man sticks his hand out. E esse homem estica a sua mão para mim. And he tells me his name. Ele me fala o nome dele. I don't want to talk to this man. E eu não queria conversar com esse homem. I've got some big problems here. Porque eu tinha um grande problema para resolver. I don't want to embarrass my wife. Eu não queria envergonhar minha esposa. I don't want to embarrass my pastor. Eu não and his queria wife. envergonhar os pastores. I've got problems. Eu tinha um verdadeiro I don't problema. want to talk to anybody. E eu não queria ficar conversando com ninguém. He said to me, E aí ele me disse, he said, "I'm the man that lost the money." eu sou aquele homem que perdeu o dinheiro. I said, "Okay, Eu disse, ok. yeah, just go on." Ok, tudo bem. Vai para lá. I didn't tell him that. That's what I was thinking. Eu não falei isso para ele, mas eu estava pensando. He said, "You didn't have to return that money." E ele me disse, você não precisava devolver esse dinheiro.
And I said, well, it wasn't my money. Mas eu falei para ele, não era meu dinheiro. And he said, but you didn't have to return it. E ele me disse de volta, mas você não precisava devolver esse dinheiro. I said, I'm glad I found out who it belongs to. E eu disse a ele, estou grato porque eu encontrei a quem o dinheiro pertencia. Then he said, E ele me disse, this is what I'm going to do. isso é o que eu vou fazer. I'm paying for everything tonight. Eu vou pagar por tudo essa noite. I'm paying for everything. Eu vou pagar por tudo. And he took the waitress E aí ele pegou a garçonete, and he talked to her again. ele falou com ela de novo. And she came back to me. E ela voltou até mim. And she said, he means what he says. E ela me disse, aquele homem, He's paying for everything. ele vai fazer o que ele disse. He's gonna- Ele vai pagar por tudo. He's going to pay the tip too. Ele também vai pagar a gorjeta também. And when she said that, E quando ela me disse isso, the Holy Spirit came down on me o Espírito Santo veio sobre mim. and my appetite returned. E o meu apetite voltou. We ate better that night Nós comemos melhor aquela noite than if we had had the money. do que se eu tivesse o dinheiro para pagar. The next day, E no dia seguinte, my pastor was talking to some men. o meu pastor estava conversando com outro homem. He was telling them, he said, John found some money at the restaurant last E night. ele estava contando a esse homem que eu tinha achado esse dinheiro no restaurante no dia anterior. And he said, if I'd have found that money, I would have figured God gave it to me and I would have kept it. E o meu pastor, falando para esse homem, disse que se ele mesmo tivesse achado o dinheiro, ele ia ter pensado que o Senhor tinha feito alguém derrubar o dinheiro para eu ficar com o dinheiro. But he said he found who it belonged to and gave him the money back. Mas aí ele achou de quem o dinheiro pertencia e devolveu para a pessoa. I said, Pastor, E eu disse, pastor, I said, I didn't have any money. eu não tinha nenhum dinheiro. He said, what? Ele falou, o quê? His eyes got big. O olho dele ficou gigante. I said, I didn't have any E money. eu disse para ele, eu não tinha dinheiro para pagar aquele I thought he jantar. was going to have a heart attack. Eu pensei que ele ia ter um infarto naquele momento. But you see, if we do what God tells us to do, Mas então, se nós fizermos o que o Senhor diz para nós fazermos, He has a responsibility to help us. Ele tem a responsabilidade de nos ajudar. Because I knew God had told me to do this. Eu sabia que foi o Senhor que tinha falado para eu fazer aquilo. God knew I didn't have any money. Porque o Senhor sabia que eu não tinha dinheiro para pagar o And jantar. so I did what He told me to do. Mas eu simplesmente fiz o que Ele me disse para fazer. Now, as we got into the night, Então, à medida que nós estávamos lá à noite, I began to wonder what's going to happen. e eu fiquei pensando, o que vai acontecer? But because I did what He told me to do, Mas porque eu fiz o que Ele tinha me falado para fazer, He was responsible Ele era responsável for paying for our meal. por pagar pelo nosso jantar. God will give us creative ideas E o Senhor nos dará ideias criativas to generate income. para sermos generosos, So we'll have more than enough to give. para que nós tenhamos mais do que o suficiente para darmos. So in the U.S. we celebrate Father's Day E nos Estados Unidos nós celebramos o Dia dos Pais. and we give gifts to fathers. Nós damos presentes aos pais, We celebrate. nós celebramos. And then I have a birthday E então eu tinha um aniversário and then there's Christmas. e depois do meu aniversário em dezembro vem o Natal. So on those 3 days, Então aqueles 3 dias, my wife and my children give me gifts. nesses dias especiais, os meus filhos, a minha esposa e os meus netos, eles me dão dinheiro. So God gave me an idea. Eles me dão presentes. E então o Senhor me deu uma ideia. So I told my children, Eu falei para os meus filhos, on these 3 days, nesses dias, don't buy me any gifts nesses 3 dias especiais, Dia dos Pais, meu aniversário e o Natal, não me dê presentes. because I don't really need anything. Porque eu não preciso de mais nada. I said, send me a check. Me manda um cheque. And I said, we'll put the money together Nós vamos juntar esse dinheiro. and we'll do something with it. Nós vamos fazer algo especial com esse dinheiro. 1 year, Em um ano, we bought the freedom nós compramos em liberdade. for 11 women and children in sex slavery. Nós compramos 11 mulheres e crianças que estavam em trabalho sexual e We bought the escravidão. freedom.
We bought their freedom so they could be free. Nós compramos a liberdade dessas mulheres para que elas pudessem ser livres. Okay. What we did is we saved 11 lives. O que nós fizemos foram salvar 11 vidas. Because these women and children in sex slavery Porque essas mulheres e crianças no trabalho sexual, are eventually going to get disease. eventualmente elas iam contrair doenças. So when they get disease, E quando elas contraíssem doenças, they're not of any value to their captors. elas não iam ter mais nenhum valor capitalmente. So they throw them out on the street. E aí eles iriam jogar elas nas ruas. They have no money. E elas não teriam dinheiro nenhum They get sicker, e iam ficar cada vez mais doentes. sicker, Cada vez mais and then doentes. they die. E aí elas morreriam. But by putting our money together, we saved 11 lives. Mas a partir de juntar esse dinheiro, nós conseguimos salvar essas 11 vidas. One year we drilled a water well in Africa. Em um ano, nós conseguimos fazer um poço de água na África. When you drill a water well, Quando nós furamos um poço de água, it saves the lives of the people in the village. salva a vida das pessoas naquela vila ao redor daquele poço. Because they're not drinking that nasty water anymore. Porque aí, com esse poço, elas não estão bebendo mais a água suja. Another important thing that happens. E outra coisa que acontece. Now the girls in the village Agora, as meninas nas vilas, are able to go to school and get an education. elas conseguem ir para a escola e receber uma educação. Before, Antes, they spent their days carrying water. elas gastavam dias e dias andando para ir poder buscar água. The boys went to school. Os meninos foram para as They got an escolas. education, but not the girls. Eles também foram educados, assim como as meninas. So now the people have clean water, E agora, então, as pessoas elas têm água limpa and the girls are getting an education. e as meninas podem estudar. It's a wonderful thing. Isso é maravilhoso. One year I met a man. Em um ano, eu conheci um homem. They had one child, Ele tinha somente um filho. and then they adopted 4 more children. E aí eles adotaram mais 4 filhos. And I talked to my children. Então eu conversei com os meus filhos. I said, let's put our money together and help this couple that have adopted all these children. Eu falei com os meus filhos, vamos juntar dinheiro para que nós possamos ajudar essa família que adotou mais 4 filhos. So, and we did. E nós demos a eles. So every year, God gives us ideas of what we can put our money together and help people. Então todo ano o Senhor nos dá ideias para o que nós podemos fazer com o dinheiro que nós juntamos. So if it was just one of us giving, Então, se fosse somente um de nós dando, we wouldn't have very much to give. nós não teríamos muito para dar. But now the whole family is giving, Mas se toda a família está contribuindo, so therefore the money grows. de certa forma esse dinheiro aumenta. I was eating in a little fast food place one morning, Em uma manhã eu estava comendo num lugar de fast food and I saw a man that worked there, e eu vi um homem que trabalhava lá. and the Lord told me to give him E o Senhor me disse para dar a ele 600 reais. 600 reais. And so I folded it up Então eu enrolei esse dinheiro in a little thing, and as I left, I handed it to him. Então, quando eu levantei, eu entreguei a ele. He said, "You don't have to do that." E ele me disse, você não precisa fazer isso. So I said, "No, I want to do this," Mas eu disse, sim, eu quero fazer isso. and I left. E eu saí. That afternoon, Na mesma a tarde, man contacted me. um homem me ligou. He said, "I need to see you." E ele disse para mim, eu preciso ver você. I said, "Okay." Eu disse, ok. I didn't know this man very well. Eu não conhecia muito bem esse homem que me ligou. I just knew his name. Eu só sabia o nome dele. And I went to see him. Então eu fui encontrar com ele. And he pulled out a case about this big. E ele tinha colocado uma caixa desse tamanho, mais ou menos. And he opened it up. E quando ele abriu essa caixa, And there was a very expensive pistol in that case. havia pistolas muito caras. And he said, "God told me to give you this gun."
E ele me disse: o Senhor disse que era para eu te dar essas armas. He said this gun costs 36. It's $1,200 US times 6 will be how much? 3,600. Okay. Juntas, essas pistolas custam aproximadamente R$36.000. No, it was 7,200. Yes, 7,200 real. 720 reais. Yeah, he gave it to me. Ele me deu essas pistolas. I said, thank you very much. E eu disse muito obrigado. That night, E nessa noite, a man walked up to me um homem veio me encontrar and he gave me 600 real. e ele me deu R$600 também. Just gave it to me. Simplesmente me deu. See, I gave that man 600. Então, de manhã eu tinha dado àquele garçom R$600. God gave me 7,200 Depois, com aquelas armas, o Senhor me deu de volta R$720. and then 600. E depois eu ganhei mais R$600 de outro homem. All in one day. Tudo isso em um dia. You see, he's just looking for opportunities to give to us. O Senhor está procurando a oportunidade de nos dar. This is what 2 Corinthians 9:17 says. E o que diz em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. God loves a cheerful giver. Deus quer animar você. He wants to enjoy us. He wants us to enjoy giving. E Ele quer que nós nos alegremos em dar. The thing that I love the most Algo que eu amo, que eu mais amo, is hugging and kissing my wife. é abraçar e beijar a minha esposa. The second thing E a segunda coisa que eu mais amo is giving. é dar. That's what I like to do. Isso é o que eu mais gosto de fazer. I would like for us to say this together. Eu quero que nós repitamos juntos. God is always looking O Senhor está sempre procurando for ways to give to us. procura maneiras de nos dar. And I want you to ask the Lord to Eu- show you ways to give over and above. Eu quero encorajar você a perguntar ao Senhor por maneiras de dar cada vez mais. I'm enjoying living the life of more than enough. Eu me alegro em viver uma vida mais do que o suficiente. And I want you to enjoy that too. E eu também quero que você se alegre em ter essa vida. And so my wife and I, we don't have a lot of money, Eu e minha esposa não temos muito dinheiro, but we give a lot. mas nós damos muito. And God gives back to us. E Deus nos dá novamente. People are giving me things all the time. Pessoas estão sempre me dando coisas todo o tempo. Some very expensive things. E às vezes são coisas caras. And some of them I keep and some of them I pass on. E algumas delas eu fico para mim, outras eu dou também. You can't outgive God. You can't. Você não pode Você não pode dar mais do que Deus dá. So I want you to enjoy that. Mas eu quero que você se alegre em dar mais do que o suficiente. Could I just pray for you? E eu posso orar por vocês? Dear Lord, Senhor Deus, thank you for every person that's here. obrigado por cada pessoa que está aqui. Thank you that you want to give us an abundant life. Obrigada porque o Senhor nos deu vida em abundante. And move us from just enough to more than enough. E nos mova, Senhor, do suficiente para o lugar que é mais que suficiente. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amen. Do you want to do this? Você quer fazer isso? You want? All right. Okay. We're gonna minister prophetically to some people. Nós vamos ministrar profeticamente a algumas pessoas. And if there's a prophetic people here, E se há aqui pessoas proféticas, os líderes, you have a prophetic team here. They don't, not yet. Okay. All right.
Well, then we'll. Do they prophesy? Nós queremos chamar os líderes aqui à frente, os pastores e líderes. I want them to play very softly. Very softly. Ele está pedindo para tocar bem baixinho, sabe? Calminho, para poder ouvir.